Fala pessoal, aqui quem fala é o Fábio da Greentel Studios e hoje fazer mais um vídeo. Hoje vou começar uma série de Aprendendo Unity, que esse vídeo eu vou utilizar tanto para treinamento interno da Greentel como também para auxiliar o pessoal que está começando no desenvolvimento de jogos utilizando a engine Unity. Certo? Então vamos lá. Bom, primeira coisa que a gente precisa saber é como montar o ambiente. Então, vou precisar de algumas coisas. O NetCore Framework da Microsoft, que ele possibilita o desenvolvimento de aplicações C# no Windows. Vou precisar também de um programa de versionamento. Eu escolhi o GitHub principalmente por ser uma ferramenta que é utilizada não só para desenvolvimento de jogos, como para desenvolvimento de qualquer tipo de aplicação. Então, esse programa de versionamento nada mais é do que um programa que vai controlar o gerenciamento de arquivos. Principalmente quando a gente trabalha em equipe, trabalha para a internet, é sempre bom a gente estar trabalhando de uma forma segura, onde a gente possa compartilhar os arquivos de forma que não haja conflitos. Então, um programa de versionamento é essencial. A Unity tem um programa de versionamento interno, só que eu prefiro utilizar o GitHub por ele estar amplamente utilizado no mercado e porque ele é uma ferramenta bem confiável, além do que você pode utilizar para qualquer tipo de código, qualquer tipo de gerenciamento de arquivos. Então, vou precisar também do Visual Studio Code, que vai ser o nosso editor de código escolhido. Eu até o momento eu utilizei muito o Visual Studio Community 2022, então agora eu estou começando a migrar para o Visual Studio Code. E a gente vai precisar da engine, do motor do jogo. Então vamos lá. Eu vou tentar instalar, ir direto para a parte do GitHub, tentar pular essa parte do NetCore Framework. Provavelmente, se precisar, ele vai solicitar. Então vou lá no github.com. Dentro do github.com, deixa eu só fazer um logout. Então aqui a gente vai fazer um cadastro novo. Ele vai fazer algumas perguntas, né? Então Fábio @greentelstudios.com, password, o username, vai fazer uma verificação, vai pedir para rodar na direção da mão ali. E aí ele vai enviar um e-mail de confirmação com código, tudo certinho. Então, por enquanto, não. Então, esses são os passos para poder criar uma conta no GitHub. Não tem nenhum segredo. Eu vou entrar aqui com a minha conta existente. Autentificação 2 fatores. Certo. Perfeito. Então a gente tem aqui o nosso cadastro no GitHub. Vamos instalar o GitHub. Então aqui GitHub Desktop Download. Instalar aqui no computador.
Bom, aqui ele já pegou minha instalação antiga, mesmo eu tendo desinstalado o GitHub, mas tudo bem. Aqui é a minha conta, né? Então, qualquer coisa você entra aqui. Deixa eu tentar aqui. Login de novo, github.com. Continue browser. Ele vai pedir para continuar. Ok. Vai pedir autorização. Beleza. Então, perfeito. Então, a gente tem aqui o nosso GitHub. Vou criar um projeto por aqui. Então, vou colocar aqui o nome do repositório novo. Então, meu novo projeto. Vou chamar de aula Unity Platform 2D. Colocar só aula plataforma 2D. Pronto. Criar uma descrição é opcional, mas aula para desenvolvimento de jogos na Unity. Aqui ele vai pedir aonde que eu vou colocar. Então, o caminho vai ser user, tal, meus documentos, GitHub, ok. Vou usar o gitignore. Então, eu vou usar o gitignore da Unity, que ele já tem a parte das pastas, né, que tem que ignorar. Então, o gitignore, o que mais é? É uma sequência de arquivos que serão ignorados para o envio para a internet. Então, são arquivos padrões da Unity. Então, em vez de carregar tantos gigas de arquivos que não precisam, vai carregar somente os arquivos dos projetos. E aqui o tipo de licença, né? Vou deixar o MIT por enquanto. Eu nunca utilizo essas coisas. Vou colocar um readme também. Arquivinho que vai estar aquele arquivo de capa, né, do repositório, que é o leia-me, e criar repositório. Então ele vai criar aqui no GitHub aula plataforma 2D. Vou copiar esse nome porque vai ser importante. Beleza, criei o repositório, vou publicar ele, no caso enviar para o GitHub. Ele vai dizer, né, vai confirmar os nomes, tudo certinho, a organização. Eu vou deixar none aqui, que vai ir para o meu espaço pessoal, mas tem aqui o grupo que eu criei para Game Jam e o grupo da empresa que eu estou utilizando, mas eu vou utilizar o none mesmo. Publish repositório. Certo? Então, nosso projeto, a nossa carcaça, né, vazia de projetos da Unity, ele já está no GitHub. Então vamos lá para o GitHub dar uma olhadinha rapidinho. Se eu entrar aqui nos meus repositórios, ele vai estar lá. Então cliquei aqui na minha fotinho, seu repositório. E aqui, aula plataforma 2D, ele está como repositório privado. E aula de desenvolvimento para jogos Unity. Eu quero mudar ele de privado para público. Eu vou utilizar aqui nas configurações. Por isso que aqui no final, change visibility, change to public. Eu quero deixar público, eu entendo. Fazer o repositório virar público. Beleza. Então agora, o que eu deixei ele público? Agora qualquer pessoa na internet consegue ver. A pessoa que tiver o link vai poder acompanhar esse projeto. Certo? Então vamos lá. Agora eu já tenho aqui o projeto criado, né, aqui na minha máquina, tudo certinho. Pelo menos aqui a estrutura de pastas.
E vou agora instalar o Visual Studio Code. Aqui a apresentação. Então agora a gente vai para o Visual Studio Code. Vou baixar aqui a versão para Windows. Eu aceito os termos. Deixa eu ver aqui, criar atalho na área de trabalho, quero. Adicionar e abrir com code, certo. Registrar code como editor de tipo de arquivo suportado. E adicionar path, beleza. Instalar. Agora é só esperar. Concluir. Tem alguns plugins que eu vou precisar instalar no VS Code. Que é, eu tenho que colocar C#. Então vou colocar. Então já tem aqui o C#, o C# Dev Kit e o IntelliCode for C# Dev Kit. Então esses três aqui é para trabalhar com C#. E aqui eu também vou colocar alguns da Unity. Então, a gente vai precisar desse Unity aqui. E o Unity Code Snippets, que é o tudo que for Code Snippets é autocomplete, tá? Na hora que você estiver digitando o código, ele entender que é para autocompletar, entender como é que funciona o código. Então, esses dois aqui. Esse e esse. Tá, beleza. Então aqui já tenho as extensões. Então lembrando que a extensão aqui nesse cantinho, a gente vai pegar o Unity Code Snippets e no C#, C# Dev Kit, C# e IntelliCode for C# Dev Kit. E agora a gente vai para Unity. Então aqui eu já tenho o Unity Hub Setup, mas vamos colocar aqui Unity Download. O Unity Download, quando você for baixar ele vai instalar o Unity Hub, tá? No meu caso, eu não vou instalar o Unity Hub agora, porque eu já tenho ele instalado na minha máquina. O Unity Hub, o que ele é? Ele é um gerenciador de projeto e instalação da Unity na sua máquina. Então, aqui eu tenho instalado a Unity 6 e a Unity 2022 3.21. Então, aqui, a primeira coisa que você tem que colocar é qual que vai ser o instalador. Então, no caso aqui, deixa eu só ver se dá para tirar módulo aqui. Não, não dá.
Então, se eu fosse instalar uma nova versão, eu ia clicar em instalar e escolher a versão do Unity 6, né, no caso. Vou aqui colocar outra só para vocês verem mais ou menos como que é o procedimento. Então aqui ele vai te dar as opções de pacotes extra além da Unity para instalar. Então no caso, se você quiser fazer aplicativo para mobile, clica nessa área aqui do JDK, SDK, NDK. Então no meu caso eu não vou fazer build para Linux, eu não vou fazer também para Windows, eu vou deixar somente o WebGL, que é para instalar na web. Então aí vou ter aqui a parte de desenvolvimento, né, a ferramenta de desenvolvimento para Visual Studio Community 2022 e WebGL. E aí eu clico em continue. Não vou clicar nisso agora, porque eu já tenho 2 versões da Unity na minha máquina, não vou precisar mais. Como nesse curso eu vou focar em fazer build para web para postar no itch.io, então o WebGL é o suficiente. Então, vou dar um back aqui. Então já tenho aqui a minha Unity 6 instalada e eu vou criar um novo projeto. Esse aqui é o que eu estava testando, né, antes de criar esse vídeo. Então vou criar aqui um novo projeto. Eu vou colocar, então aqui ele vai pedir um nome. Então aula plataforma 2D. Aqui ele vai ficar dentro do GitHub. Seleciona a pasta. Aqui, então temos o nome do projeto, a pasta que ele vai ficar e qual que é a organização, que é qual a licença da Unity que eu tenho. Eu não vou precisar do Unity Cloud, que eu estou usando o GitHub, então não vou precisar do Unity Cloud, pelo menos não agora. Pelo menos não tem plano de usar ele tão cedo. Então, projeto, pasta, organização, que é qual que é a minha licença. Então tem a licença a minha licença como publisher e a licença do meu estúdio. Então vou usar a minha licença. Aqui tem os tipos do projeto, né? Então tem praticamente os principais, que é o Universal 2D, Universal 3D e o High Definition 3D. Todos os projetos são SRP, que eu esqueci agora o que significa. Unity SRP. Acho que é Render Pipeline. Scriptable Render Pipeline. Beleza. Então agora todos têm o suporte para Scriptable Render. Antigamente não tinha. Então a gente tem aqui as diferenças. O que são as diferenças desses projetos? Aqui nada é definitivo. Porém, o legal é que eles já separam mais ou menos o pacote de tudo que é essencial para você construir um jogo de cada tipo. Então se eu quiser colocar um 3D Mobile, ele vai instalar os pacotes principais para poder criar um jogo 3D Mobile. No meu caso, eu vou criar um Universal 2D. Então, eu quero utilizar o Universal Render Pipeline com um jogo 2D. Então, tem aqui no caso 3D, só vai mudar alguns pacotes, né? Ele vai remover alguns pacotes de 2D, vai colocar algumas coisas a mais de 3D. E o High Definition vai utilizar mais para jogos mais realistas. Então, jogos que precisam de mais processamento, mais pós-processamento, ou algo assim do tipo que precisa de definição de mais cores. Então o High Definition 3D serve para isso. Então o Universal Render, Universal 2D é o tamanho correto para a gente. E vamos criar o projeto. Então ele vai criando aqui o projeto enquanto a gente vai vendo. Opa, maravilha. Então aqui ele criou o projeto pra gente. Ele tá só terminando de configurar aqui os pacotes. Certo. Então aqui finalizou. Vamos fazer alguns ajustes aqui primeiro só para ver se está tudo certo. Então primeira coisa, a gente vai com o Windows. Vamos ver se no Package Manager, que é todos os pacotes que estão instalados, está tudo certo.
Então aqui no Project Manager ele instalou algumas coisas aqui de 2D, tudo certinho, colocou timeline, colocou o render pipeline, Visual Script, version control, tudo certinho. Eu quero remover o JetBrains Rider, que a gente não utiliza. É uma ideia que a gente não tem, então não faz diferença manter ela. Certo, eu só quero ver se ele tem aqui o suporte para Visual Studio. Então tá o Visual Studio Editor, então tá certinho aqui, beleza. E aí eu vou ver também aqui no arquivo, não, Edit, Preferences, para ver se ele colocou aqui, ó, tem aqui na parte de External Tools, ver se ele apontou para o Visual Code certinho, porque às vezes a gente tem mais de um programa, então ele aponta para outros lugares. Então a gente vê aqui, está tudo marcadinho aqui nesse lado. A gente clica aqui para regenerar os projetos. Ok, então aqui tá tudo certinho. Só arrumar aqui uma coisa aqui nas pastas, que é assim, o seguinte. A gente criou o GitHub, depois a gente criou o projeto na Unity. E a gente acabou criando uma pasta dentro da outra. E aí ele vai dar um bug no GitHub, achando que ele vai achar que tudo é coisa nova. Tá vendo aqui, ó, tem mais de 32.235 arquivos. Pra gente, esses arquivos não são importantes. Alguns são, mas são poucos, não são todos esses. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai arrumar a estrutura de pastas que a gente criou. Então vou fechar aqui a Unity. Vou lá para a pasta que foi criado. O aula plataforma 2D. Então aqui é a pasta do GitHub e aqui dentro está a pasta da Unity. O que eu vou fazer? Vou pegar tudo que está dentro dessa pasta e jogar um nível acima. Vou pegar aqui, Ctrl A, Ctrl X, subir um nível, colar, Ctrl V. E aqui eu vou deletar a pasta antiga. Prontinho, tudo certo. Agora o Git ele vai estar certinho. Então a gente vai lá no GitHub Desktop. Então agora de 32.000 pastas só tem 49. Então ele deu o git ignore, que é esse arquivinho aqui. Deixa eu só abrir ele. A gente pegou o git ignore da Unity. Então automaticamente ele vai... Opa, não é aqui não. Opa. GitHub. Aqui na minha fotinha. Your repositories. Aula plataforma 2D. Aqui no git ignore tem todas as pastas que a Unity vai ignorar. Então tudo que estiver dentro dessas pastas, library, temp, object, build, builds, log, user settings, memory capture, todas essas pastas aqui e todos esses arquivos aqui com essas extensões vão ser ignorados pela Unity. Então daqueles 32.000 arquivos, eles foram ignorados, só sobraram os arquivos mesmo de configuração. Então vamos fazer aqui o nosso commit. Então a gente vai colocar criado projeto Unity. Aqui ele já selecionou para enviar todos esses arquivos, né? 49 changes, tudo marcadinho, tudo certinho. E eu vou mandar para a internet. Push. Então, a partir de agora aqui, nosso
criado o projeto Unity, então já está atualizado tudo certinho aqui na internet. Certo? Então agora vamos fazer algumas organizações aqui. Então a gente volta aqui para o Unity Hub, a gente abre novamente a Unity, ele vai dar um erro porque a gente mudou de pasta, ó, tá vendo? Então eu vou remover e vou adicionar. Add Project from Disk. Cadê? Aula plataforma 2D. Eu vou deixar aqui como favorito e vou iniciar ele. Perfeito. Então essa aqui é a Unity. Ela assusta um pouquinho no começo, porque tem muitas telas, muitos botões, um monte de coisa para tudo que é lado. Mas vamos começar por partes. Então, vamos começar aqui pela parte do Project. Só ver se eu não estou pulando nada, que eu fiz um plano aqui de aprendizado. Então, aqui teve os programas necessários, né? Então ele não me pediu o Net Framework, o Net Core. Ele instalei o GitHub, o Visual Studio Core, a Unity Engine. A gente colocou os plugins do C Sharp, Unity Code Snippets, tem o C Sharp Snippets que eu não coloquei aqui. Aqui a gente instalou a Unity para criar um projeto de WebGL. Então, a gente fez o processo de criação. A gente criou o GitHub, criou na Unity. A gente arrumou ali, viu os pacotes para ver se está tudo certinho. Então, a gente conferiu a integração com o Visual Studio Code. E agora a gente está organizando as pastas. Certo? Então, vamos terminar aqui de organizar as pastas. Começando por aqui. Então, a gente tem aqui o projeto. Aqui nessa pasta Packages são todos os pacotes que a Unity adicionou no projeto. Tá? Então, tudo que a gente precisa, meio que ele já trouxe aqui para a gente. E aqui tem os nossos assets, que é o nosso projeto em si. Então, ele criou alguns arquivinhos aqui. Então, ele criou alguns arquivos de settings, que é algumas coisas aqui de renderizador. Então, ele deixou aqui o nosso render pipeline tudo certinho. Então, dá para configurar isso. Acho que talvez no nosso curso, mais para frente, a gente veja algumas alterações disso, mas eu acho muito difícil a gente chegar a mexer nisso. Aqui a gente tem o Input System da Unity Default. E aqui a configuração do Render Pipeline, que ele vai acabar abrindo para a gente as configurações gráficas. E então eu vou jogar toda essa parte aqui para dentro dos Settings. Não, por enquanto não, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma pasta. Eu vou colocar essa pasta com underline, para ela estar sempre em ordem alfabética, aparecer em primeiro, com o nome do projeto, Aula Platform 2D. E vou jogar tudo isso que está nas outras pastas aqui para dentro. Por que eu estou fazendo isso? Porque assim, às vezes quando a gente importa pacotes externos, eles vão vir com a estrutura de pasta deles. E vai acabar fazendo uma zona aqui dentro. Então é melhor a gente ter uma pasta só para o nosso projeto, só para as coisas do nosso projeto, para na hora de a gente importar coisas novas, não bagunçar tudo. Então a gente tem aqui então o que foi criado, né? Foi criado um default volume, que é um volume de pós-processamento. Então tem toda a parte de module blur, bloom, então configurações de pós-processamento, a configuração do Universal Render Pipeline, um input system padrão, que é o leitor de controle, joystick, essas coisas. Vai vir uns settings para você quiser alterar alguma coisa no Render Pipeline, alguma configuração extra. Veio uma cena aqui de exemplo, mas a gente não vai utilizar. E é só isso. Então, essa parte aqui do projeto
está pronta, a gente organizou as pastas, então vamos subir essas alterações. Então aqui no nosso controle de versionamento, ele gravou aqui, depois das últimas mudanças que a gente mandou, ele marcou que a gente removeu esses arquivos, que foi a mudança de pasta que a gente fez, e foi criado esses outros arquivos. Na verdade foram só movidos um arquivo de um lugar para o outro. Aqui a mensagem, organização, pastas. Evita colocar tio e cedilha, então organizacal, pastas. Porque a gente vai para um sistema web, então às vezes C cedilha e a acentuação não fica bem. Então commit to main. E push. Enviar. Empurrar, né? Empurrar as alterações. Perfeito. Então a gente já sabe para que serve o project. Project é a área aqui que a gente mexe nos nossos arquivos, pastas, diretórios. E aqui dentro das scenes, a gente tem a sample scene, que é a cena que está aberta. Então a gente vai ver algumas coisinhas aqui, que nem a gente tem aqui a hierarquia, que quando você entra numa cena, ela vai carregar a nossa cena aqui. Então esse daqui é o nosso construtor de cena, né? Construtor de level, como a gente fala. E aqui a gente tem todos os objetos que estão dentro da cena. Então a gente tem aqui o sample scene, que é a cena principal. A gente tem a main camera e a luz. E uma coisa aqui importante. Tudo que está numa cena é, por definição, um game object. Então tudo que a gente inclui dentro da cena é um objeto 3D. Então a Unity reconhece o objeto 3D como game object. E todo game object vem por definição algumas coisinhas. Então vou criar aqui um game object vazio. Então ele já vem até com o nome game object. E ele vem por padrão a estrutura do ambiente 3D. Então querendo ou não, ele é um objeto vazio. Se eu colocar aqui para editar, né, para mover, girar. Então aqui ele vai ter nada, né? Ele é só um objeto vazio. Mas aqui nessa parte aqui, o inspector, o que é o inspector aqui? Ele é as propriedades do objeto que eu seleciono. Então se eu seleciono a cena, ele vai mostrar o objeto, as propriedades da cena. Se eu clico aqui na câmera, ele vai trazer as propriedades da câmera. Aqui a propriedade da luz. E aqui o game object vazio, que ele vai ter algumas coisas que todos os game objects vão ter. Nome. Se você quiser colocar uma tag, para ficar mais fácil de identificar o componente. E o layer, que quer dizer qual que é a camada física que ele vai estar atuando. Aqui a gente vai ter o transform, que aí tem as propriedades do mundo 3D, né? Então ele precisa ter uma posição no mundo 3D, ele precisa ter uma orientação, ele precisa ter uma escala. Então todo objeto tem esses 3 parâmetros. Então toda vez que você criar um game object, mesmo que esteja vazio, ele vai ter pelo menos o transform, que é padrão para todos os game objects. Então, dito isso, a gente vai analisar aqui os game objects que a gente tem. Então a gente tem esse game object representando a câmera. Então ele tem toda a parte, né? Ele tem a tag de main camera para ficar, quando você for localizar a main camera, ele vai setar como ele é a câmera principal. Aí a gente tem o transform dele, que é a posição dele no mundo. A gente tem o tipo de renderização dele, o base, que é de HUD, o overlay é como se fosse uma camada por cima. A projeção dele, por padrão de jogos 2D ortográfico, então ele não tem senso de profundidade, é uma câmera como se estivesse sem profundidade mesmo, né? Então ele vai mostrar a altura, então tem algumas informações aqui que por enquanto a gente não vai ver, mas no futuro a gente vai ver. Ele também, a câmera ele tem um audio listener, então querendo ou não, o áudio que a gente escuta no jogo, ele está acoplado na câmera. Então o microfone do jogo ele fica acoplado na câmera, no audio listener. E tem esse script adicional Camera Data que eu não conheço, é novidade na Unity 6. Ou existia, mas não aparecia. E aqui a gente tem a iluminação global.
mesma coisa, nome, tag, layer, transform. Aí tem o componente de luz, então ele é do tipo global, que ilumina a cena inteira. Tem vários tipos de luz, mas por enquanto o que vale para a gente é o global. A cor da luz e a intensidade. Temos aqui a forma de integrar, né, com outras luzes. Mistura, né, com outras luzes. E por enquanto é isso. Então já expliquei para vocês como é que funciona aqui a parte das pastas do project, a hierarquia, a construção da cena, né? Então tem a cena, os objetos que estão na cena e o inspector. Existem outras coisas aqui, mas a gente vai explicando com o tempo. Vamos ver aqui como é que está aqui a nossa... Então, a Unity, ela funciona o seguinte, ele funciona quando você coloca um GameObject. O GameObject, ele usa um padrão de programação que a gente utiliza, que chama, tem o Design Pattern voltado a componentes. Então, toda vez que você cria um GameObject, você vai ter vários componentes que você pode estar adicionando aqui. E cada objeto aqui, ele vai executar individualmente. Então, você colocar aqui vários scripts, vários componentes, cada componente vai ter a sua função. Então, o conjunto de componentes faz o GameObject. E aí o jogo funciona utilizando esse conjunto como um todo. Aí tem a organização da cena, né? A gente falou dos Empty Game Objects. Os Empty Game Objects também pode ser utilizado para organizar as coisas aqui dentro. Tem uma falta, né, que tem na Unity, que na Unreal tem, é a dificuldade de organizar as coisas aqui na hierarquia, porque ele não tem a parte de criação de pastas. Então ele cria apenas Game Objects. Em alguns casos a gente tem uma lista tão grande, mas tão grande que a gente não consegue organizar. Então o que normalmente a gente faz? Normalmente a gente utiliza Game Objects vazio, com a posição zerada, para evitar que ele se mova, né? Então, e dentro dele a gente cria outros Game Objects para organizar. Por exemplo, eu posso criar aqui um Game Object principal chamado cenário. E dentro do cenário eu vou ter a parte de casas, vou ter a parte de árvores e vou ter a parte de portais. E aí aqui dentro, dentro das casas, eu vou colocando casa 1, casa 2, casa 3. Aqui também eu vou colocando árvore 1, árvore 2, árvore 3, assim por diante. Da mesma forma, também eu posso criar um objeto vazio aqui e chamar de luzes. E colocar todas as luzes aqui dentro. Você pode colocar um objeto dentro do outro simplesmente clicando e arrastando. Então aqui tem a parte de main câmera, luzes. Posso colocar aqui luzes e câmeras. Eu vou colocar a main câmera aqui dentro também. Então a parte de Game Object para organização é bem útil. Fechou? E aí, vamos para a próxima parte, que a gente agora vai baixar um pacote com as artes para a gente poder utilizar no jogo, né? Então a gente vai começar a falar de criação de mapa, tudo isso. Então, para isso, eu preciso de um pacote externo, que é o Pixel Adventure 1. Então tem duas formas de chegar aqui nesse Pixel Adventure 1 aqui, que é um pacote da Unity, que é free, feita pela Pixel Frog. Então vou fazer o seguinte, vou entrar aqui pelo jogo,
pela Unity. Tem aqui uma parte chamada Asset Store, que é a loja da Unity. Então vou aqui, Asset Store. Vou procurar por Pixel. Aqui não, aqui. Pixel Adventure 1. Vou selecionar aqui o pacote free da Pixel Frog. E aqui vai pedir para você adicionar, né, nos seus pacotes, tudo certinho. Eu vou abrir ele na Unity. Ele vai pedir aqui para mim abrir o editor da Unity. Ele só vai abrir a janelinha. Então, ele abriu já aqui os assets, tudo certinho. Já deixou destacado o Pixel Adventure. Eu vou clicar aqui para importar para o projeto. Normalmente ele vai pedir para você fazer um download primeiro. Como o meu já está feito o download, ele já pede para importar para o projeto. Então aqui tem todos os arquivos, né, do pacote. Eu vou importar. Então, lembra aqui que eu falei que eu organizei a pasta, porque quando a gente importa, começa a vir várias outras pastas de outros lugares, tá vendo aqui? Então, a pasta do Pixel Adventure, ele criou aqui uma outra pasta com assets, com scene, tudo certinho. Então a gente tem dividido aqui o que é nosso e o que é externo. Isso é bom porque a gente consegue ter esse controle de ver tudo que a gente utilizou e tudo que a gente não utilizou. E no final, quando a gente for fazer a versão final do jogo, em vez de carregar a versão com um monte de arquivo desnecessário, a gente pode simplesmente deletar. Então, perfeito. Então a gente baixou o nosso pacotinho. Vamos ver qual que é o próximo passo aqui. Nosso mini cursinho. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a criação de mapa, né? Então a parte de grid, de tiles, tileset. Então vamos lá. Tiles nada mais é, se você for ver a tradução literal, né? Ele é um azulejo. Então vamos azulejar o nosso jogo. Então eu vou deletar aqui essas pastinhas aqui que eu criei. O cenário. Esse Game Object vazio. Eu vou deixar o luzes e câmeras aqui que eu achei interessante. Isso daqui eu vou utilizar. Vou criar aqui. Onde que está o tile map, né? Os tile sets no jogo. Então, primeiro eu tenho que fazer o grid aqui do jogo, né? Quadricular, fazer as camadinhas tudo certinho. Então, vou clicar aqui com direito. 2D Object. Que ele é um objeto 2D. Ele vai estar aqui em tile map. Tem vários tipos de tile map. A gente quer o quadradinho retangular, o padrão. Então ele quadriculou aqui o mapa pra gente. Ele criou aqui o grid, ele deu um nome. Eu vou chamar essa parte aqui de background. E aqui a gente vai usar uma outra abinha aqui que é o Tile Palette. Eu vou passar o Inspector para outro canto, porque toda vez que eu mexo com o Tile Palette, toda vez que eu clico nas coisas aqui, ele acaba abrindo um Inspector e acaba saindo da janela. Então eu vou passar o Inspector aqui para baixo. Depois eu coloco ele de volta no lugar. É só clicar e arrastar, tá? Então aqui tem aqui o nosso Tile Palette que está vazio. Então ele já... Então vamos ver aqui. Aqui temos as ferramentas, né, de selecionar, mover, pintar, preencher, contar gota. Então tem todas as ferramentas, né? Rotacionar, flipar, tudo certinho aqui. Ele está selecionado aqui o background, né? Então estou editando aqui o background que está aqui. Só que eu não tenho nenhum tile palette, então tem que criar a nossa paleta de tiles. Então vou criar aqui, clicar para criar. Vou dar um nome, vou colocar base tile palette. Grid retangular. Dá a opção de trocar se quiser. Eu quero minha grid retangular.
tamanho automático de 1 por 1. E aqui é a forma dele utilizar, né? Ortográfico, perspectiva, tudo. Então, vou criar aqui. Eu vou pedir para salvar. Então, vou entrar aqui no meu Assets, Aula, Plataforma. Vou criar mais uma pastinha aqui. Vou chamar de Tile Palette. Selecionei. Ele gravou lá o arquivo. Só conferir aqui, ó, Tile Palette. Ele criou lá o Base Tile. E agora eu tenho que preencher o Tile com, como posso dizer, com as imagens. E aí que vem o nosso pacotinho. Então vou aqui em Assets, vou pegar o background, vou criar aqui mais uma pastinha, folder, tiles, e eu vou passar os tiles que eu for usar para lá. Só para ter um controle do que eu estou usando no jogo. Então, o que eu estou usando nos tiles já saiu daqui e veio para cá. Certo? E aí eu vou criar mais uma pastinha aqui. Vou colocar como Tile Generated. Que eu vou utilizar isso, que ele vai gerar alguns arquivos aqui. Então, eu vou pegar esses background e vou adicionar aqui. Aí tá vendo que ele está querendo salvar os arquivos gerados. Eu vou salvar aqui no Tile Generated. Então ele criou aqui os objetos que são os tilezinhos daqui, ele gravou aqui. Então tá. Eu vou só organizar aqui porque eu quero deixar tudo numa linha retinha. Então eu vou aqui, eu vou editar aqui no lapisinho, vou selecionar esses três e vou mover para o lado aqui. Mesma coisa, vou selecionar, vou mover e vou tirar do lápis, certo? Vamos começar a pintar. Então já está marcado aqui o Paint, eu quero preencher em área. Então, porém, deu um probleminha. Tá vendo que aqui o Tile não preencheu totalmente? Uma coisa que eu sei desse pacote é que o Tile ele tem o tamanho de 64 por 64. Então, se eu for aqui nas imagens, deixa eu voltar aqui no Inspector, ele está dizendo que os pixels per unit é 100. Só que a imagem não tem 100, ela tem 64. E aí, os pixels que sobram para completar 100, ele não preenche, fica vazio. Então, eu tenho que dizer que a unidade, para preencher o tamanho de um quadrado aqui, então ele tem que ter o tamanho da imagem, que é 64. Então, vou aplicar aqui. E aí, ele arrumou certinho. Então, vou fazer isso com todos. Então, aqui é 64. E vou aplicar. Certo? Então, agora a gente tem um fundinho aqui. Então, a gente criou um background. Eu vou criar mais um layer aqui, mais uma camada. Eu vou colocar aqui 2D Object, Tile Map, retangular. Aqui eu vou chamar de ground, que é o chão. Agora eu vou começar a trazer as coisas do chão. Cadê? Terreno. Vou mover para o Tile Generated, não, para o Tiles aqui. E aqui eu vou começar a trazer os arquivos aqui para dentro.
Deixa eu tirar esse inspector daqui. Vou colocar aqui. Ou aqui. É que o inspector, quando eu estou mexendo com tela, ele atrapalha muito. Eu vou colocar aqui, pronto. Vou colocar aqui do ladinho. Resolvido. Então, eu trouxe aqui essas imagens, estão cortadinhas. Melhor, vou fazer diferente. Vou dar um Ctrl Z. Acho que não dá para tirar daqui. Vou selecionar tudo e vou deletar. Eu tenho que pagar um por um quando é assim. Vou mostrar um negócio legal primeiro. Tá, voltei aqui, estaca 0. Opa, tem 3 aqui. Beleza, tá tudo aqui apagado. Ó, esse aqui tá tudo cortadinho. Vou usar esse aqui que não tá cortado. Vamos cortar ele para mostrar como é que funciona. Aí aqui vem aqui no Inspector. Primeiro a gente vai cortar eles. Então vamos pegar aqui, em vez de ser single, ele vai ser múltiplo. Vai pedir para salvar, né? Ou abrir no editor. E aqui eu vou cortar ele. Slice. Então automático não. Quero grid parcel size. Então eu sei que esse tile é 16 por 16. E vou dar um slice. Fechou. Ele cortou e deletou o que estava vazio. Apliquei. Fechei. Então agora ele está todo cortadinho, tudo certinho. E eu vou carregar ele aqui para cá. Certo. E aqui deu aquele problema, né? Por que deu esse problema? Porque aqui na nossa imagem, ele está setado com o tamanho de 100. E o tamanho de cada quadradinho é 16. Tcharam! Então tem o nosso tile map montado, pronto para montar o nosso mapa. Certo? Então agora que a gente tem aqui nosso background, a gente pode montar o nosso background. Então,
tirar aqui a edição, para mim não editar mais isso daqui. E agora eu vou começar a pintar. Então aqui eu criei um chãozinho básico. E agora eu vou voltar aqui o inspector para onde ele deveria. E vou criar mais uma camada aqui. E aqui eu vou chamar de frame. As paredes do mapa, né? O limite do mapa, a borda do mapa. Aqui umas bordinhas. Prontinho. Tem um mini mapa. Então, a gente tem nossos tiles, que são os nossos quadradinhos. A gente viu como que são as propriedades da imagem. Deixa eu voltar aqui o inspector, né? Então tem aqui as propriedades da imagem. Então tem o single quando é uma imagem só, múltiplo quando tem várias imagens. A gente consegue abrir a sprite e editar, né? Poder cortar eles enquanto os pedaços forem necessários. Lembrando que a gente tem que saber o tamanho em pixels de cada quadradinho. Então aqui mesmo está dizendo o nome da imagem, que é 16 por 16. E aí a gente consegue montar nosso tile palette com as imagens. E usando o grid, que é o tile map 2D tile map retângulo, a gente consegue montar nosso cenário. Então, mais um trabalho bem feito. Vamos comitar nossas alterações. Então a gente tem aqui todo o pacote que a gente importou, né? Mudança de pacote certinho, mudando de pasta. E a gente vai adicionar aqui base map commit domain. Push. Versão atualizada. A gente tem nosso mini mapa aqui. E agora a gente vai fazer qual que é o nosso próximo ponto. Colisões 2D, rigid body e objetos estáticos. Então vamos começar a falar um pouquinho de física. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar como se fosse um personagem aqui no jogo. Um objeto com física. A gente vai criar um objeto 2D com sprite. Ele vai ser um quadrado. E aqui eu vou chamar de player. Algo está errado. Vamos ver aqui. Vou colocar aqui na posição 00. Está vendo que o player não está funcionando? Ou no caso, o objeto não está aparecendo? Porque a gente tem que também ordenar as coisas no campo de visão. Por exemplo, se eu dar um play aqui agora, aqui tem a visão do jogo.
Se eu dar um play aqui, o que você acha que vai aparecer? É só apareceu o background? Que estranho. Eis aí a questão. Aqui nós temos o background, ground, frame, mas nós não setamos a ordenação deles, como que ele vai ser organizado na hora de mostrar. Então a gente tem o sort layer, que é o layer que ele de desenho, né? Qual que é a ordem de layer de desenho e qual que é a ordem do objeto dentro desse layer. A primeira coisa que a gente vai colocar, a gente vai adicionar um layer novo. Então add sorting layer. Eu vou criar um layer chamado background. E esse background vai ficar atrás do default. Agora, voltando para cá, a gente tem... Vou ligar aqui, vou deixar aqui a abinha do inspector. Então, eu vou deixar esse background no background. E eu vou deixar ele na ordem -2. Vou deixar o ground na posição -1 no layer default e o frame na posição 1. Então ele tem que ficar na frente de todo mundo. Salvar. Então a gente organizou o layer. E agora o player que está no layer default, na posição 0, ele vai estar no mesmo nível do chão. Agora se eu dar player, se eu dar play aqui no jogo, eu vou conseguir ver. Deixa eu pegar aqui a câmera e vou dar um zoom para fora. Então agora está tudo mostrando certinho. Porém, a gente pode ver que o player, no caso do nosso player ali, o objeto, ele não se move porque não tem física no jogo. E aí que entra a parte da engine. A engine tem vários componentes que aplicam a física para a gente. Então a gente vai começar a aplicar a física no nosso quadradinho player. Vou colocar aqui quadradinho. Então vamos lá. Colocar um componente aqui chamado Rigid Body. Então, Rigid Body 2D, porque a gente está no jogo 2D. Então, o Rigid Body, o que ele vai fazer? Ele vai adicionar física, vai adicionar gravidade, vai adicionar massa, né? Ele vai dizer que o nosso quadradinho, ele tem massa. Uma coisa também que vocês notaram agora, que eu parei de executar o jogo, as alterações que eu faço enquanto o jogo está rodando, ele não se aplica para a versão final, é como se estivesse fazendo um teste. Então, quando eu parei de dar play, as alterações que eu fiz desfizeram. Deixa eu só ver certinho, os layers está tudo certo. Então, aqui o player só mudou que aqui é quadradinho. E eu adicionei um rigid body nele, 2D. Então, aqui ele é um corpo dinâmico, simulado, ele tem massa, ele tem resistência, né, que é o damping, angular dump são resistência, tipo de colisão, então toda a parte aqui é qual que são os layers que ele colide, coisas assim do tipo. Então a gente adicionou aqui o corpo rígido. Porém, ele tem massa, mas ele não colide com nada. Então aí que vem a duplinha, né? Então quando você normalmente tem um rigid body, você também tem junto um collider. No nosso caso, eu vou colocar um collider como se fosse o que a gente coloca no player, que é o Capsule Collider. Posso colocar outros tipos de collider 2D? Sim. Normalmente eu colocaria até um Box Collider nele, mas como é só teste, eu vou deixar como Capsule Collider 2D. Então, perfeito. Agora ele tem massa e tem uma área de colisão. Essa linhazinha verdinha aqui, ó. Então essa linha aqui é as bordas da colisão dele. Então vamos dar um play, ver o que acontece.
poxa, ele caiu. Porque apesar dele ter massa e colisão, nosso mapa não tem. Então agora a gente tem que colocar a colisão no nosso mapa. Então, para tiles específicos, existe um collider próprio, que é o Tile Map Collider 2D. Então, colocar no ground, né, que é onde ele vai pisar. Então, aqui pode ver que foi criada aqui várias linhas verdes, então foram criados vários colisores que servem para o player colidir. Porém, isso não é performático, porque uma das coisas mais pesadas num jogo é a parte de física. Então, além desse Collider 2D, a gente também vai colocar mais um que vai fazer essa junção dos colisores dos tiles. Então, vou colocar aqui, Tile, vou colocar aqui Collider. É o Composite Collider 2D. Então, coloquei um Composite Collider para ele poder juntar os colliders. Vou subir o Rigid Body. E aí, nesse Tilemap Collider, eu vou dizer para ele usar o Composite e juntar todos os colliders. Agora a gente virou só um colliderzão grandão. Então, perfeito. Agora, o nosso chão tem colisão. Pode ver que também que a gente colocou o Composite Collider. Ele também adicionou um Rigid Body. E vamos ver o que acontece. Eita, que o chão e o personagem caiu. Por que que ele caiu? Porque ele tem massa agora, né? Então ele vai cair. Por isso que a gente tem que setar objetos de cenário como estáticos. Então o Rigid Body dele, em vez de ser dinâmico, ele vai ser um Rigid Body estático. E a gente vai marcar aqui o objeto como objeto estático. Então aqui no grid, a gente vem aqui e marca ele como estático. E aí vai falar, você quer que todos os fields, então todo mundo que está aqui dentro também fique estático? Sim. Então agora o background está estático, o ground está estático e o frame está estático. Lembrando que agora também, além do ground, a gente também tem que colocar a barreira no frame, porque a gente não quer que o personagem caia pelas laterais. Então a gente vai fazer o mesmo procedimento. A gente vai colocar lá o Tile Collider, Tile Map Collider 2D. A gente vai adicionar também o Composite Collider. Ele vai dar um Rigid Body dinâmico, eu quero que ele seja estático. E ele está marcado aqui como estático. E o Tilemap Collider 2D, ele vai dar um merge entre os colisores. Pronto, agora a gente tem um colisor só para o contorno do mapa e um colisor só para o mapa. Salvar. E vamos dar um play, vamos ver o que acontece agora. Pronto. Nós temos nosso primeiro mapinha. Que bonitinho.